Meu nome é Ivo Gonçalves Martins, nasci dia 31 de maio de 1934, portanto, 85 anos. Meus pais são José Gonçalves de Oliveira, minha mãe, Ita de Oliveira Martins, Dona Ita, professora. E do consórcio do casamento nasceram 7 filhos. O mais velho, o Deu, morreu ainda solteiro, e todos os outros estão vivos, nesta ordem: o Edésio, a Isa, Elcio, eu, o Enio e a Neuza. Temos uma convivência muito boa e isso fruto da educação deixada pelos nossos pais. Eu morava aqui na rua Antônio Carlos, na Boa Viagem, e ao lado da casa das Fileto. No começo da Antônio Carlos, a minha avó morava de um lado, a minha tia Luzia Fileto morava do outro, e papai construiu ali entre as duas casas da minha avó e da minha tia, a nossa casa. Era coroinha, aqui na Boa Viagem. Padre Faustino me dava umas aulas particulares. E o brinquedo de pegador e o arranca-unha no quintal da nossa casa, num quadradinho mínimo. É uma cidade bem pequena, muito pequena, talvez cresceu 10 vezes, e muito acolhedora. Nasceu mais aqui pelo Tomadouro. Aqui a parte da Boa Viagem era a parte considerada central, apesar que tinha o Esmeril, lá Santa Ifigênia hoje, bem antigo. E o demais era para cá. São José com muito poucas casas, a Carioca aqui do lado, hoje Santa Rita, também muito poucas casas. Então era Matozinho, Tomadouro, Rosário e esse miolo aqui em contorno da Igreja da Boa Viagem. A primeira experiência na escola foi o grupo escolar Dr. Raul Soares, que era, aliás, o único que tinha em Itabirito, e minha professora foi a Dona Olga Graminha. E como eu era muito miudinho, mamãe fez repetir o último ano, e então a Dona Neide Cavalieri completou o meu 5º ano no grupo escolar. Eu, como sempre digo, a minha vida foi passo a passo. O nosso pai, ele foi comprando pedaços de terreno, hoje é o bairro Santo Antônio e conjunto do IPI, e transformou numa fazendinha. Então, meu pai, meu irmão Elcio e eu, nós trabalhávamos na nossa fazendinha, e isso foi dos 12 aos 18 anos, de sol a sol, na foice da enxada. Não tinha pagamento, não tinha salário, porque o pouquinho que usufruía de leite, venda de lenha, era revertido para o benefício do próprio sítio. E para eu ir a um cinema no fim de semana, a Hora Dançante, o Guaraná da Namorada, a gente apanhava umas laranjas no quintal, uns cachos de banana, e descia de perto dos Sosegóis, no início da Vila Gonçalo, e no fim da tarde de cada sábado a gente vendia aquele pouquinho de flor para fazer aquele dinheirinho. Meu pai, muito esforçado, muito rigoroso, muito exigente, porém muito correto, Ele tendo ficado órfão muito novo, ele então começou a rimo de família, aprendeu ofício de alfaiate, aprendeu ofício de sapateiro, cabeleireiro. Eu me lembro de ele enfileirar os filhos aos domingos de cada mês para cortar os cabelos. Os sobretudos, os capotes dos mais velhos, ele ia recortando para os outros. E ele, muito esforçado, foi trabalhando de escriturário lá nos Teixeira e comprou livros de contabilidade e prestou um concurso no Conselho de Contabilidade e obteve um diploma de perito contador, sem passar pelos bancos escolares. Com esse esforço dele, parece que afetou bem a saúde
e com 59 anos ele já falecia. Mamãe vem de uma família tradicional. Nós não tínhamos Mendanha no nome, mas até a mãe dela ainda tinha, Ana Felisbina Mendanha. Mamãe, com os irmãos, tinha, aqui também ficou muito conhecido, Totonho Cego, o irmão dela que tinha uma padaria. E as irmãs todas foram para o caminho das padarias. Pois é, a mamãe foi estudar em Ouro Preto com uns parentes nossos, ficou hospedada durante o período na casa de uns parentes nossos e fez o curso normal e foi ser professora. Considerada, ela, Dona Olímpia, Dona Amélia Cota, as bravas da escola. O enfeite da mesa, isso eu vi, era uma varinha de marmelo. Mas que fez muito bem para os alunos dela. Eles é que dizem isso. Sua mãe muito brava, mas graças a isso eu aprendi a ler e escrever. Muito enérgica e muito carinhosa também, né? Muito justa com todos os filhos. E o filho mais velho que enveredou para a bebida e para um caminho que não devia seguir, ela dedicava uma atenção dobrada. E aí ela foi, e mais para o fim da vida, ela foi morar com a Isa, nossa irmã, que era solteira e trabalhava na Emater. E viveu os últimos anos sob a dedicação muito grande da Isa. Eu parei aos 12 anos com o curso primário e ginásio, não era quinta ou oitava série, chamava ginásio, muito apertado, muito difícil. E era particular, então não existia escola pública de segundo grau, tinha que pagar. Meu pai aposentou por invalidez, recebia menos de um salário mínimo. Mamãe recebia a aposentadoria de professora, que naquele tempo atrasava 3, 4 meses, e o salário dela era destinado a pagar os estudos da Isa, que era colégio interno em Mariana. Matriculei no ginásio e minha mãe pagou o primeiro ano de ginásio. Quando eu fiz o primeiro ano, eu falei com o papai, papai, agora eu preciso de trabalhar fora. Aí fui para o meu primeiro emprego fora de casa e aí no segundo ano de ginásio eu já pude estudar por minha conta. Aí eu fiz ginásio e em continuação fiz contabilidade. Então aos 24 anos tinha feito os 4 anos de ginásio e a contabilidade. Eu fui trabalhar na farmácia José do Monte, era a farmácia mais antiga daqui, ele vendia a crédito para os empregados da usina Esperança, que eram 1.200, e então eu tirava 1.200 continhas todo mês, era a função principal. E nos intervalos eu dava um socorro no balcão. Aí apareceu uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais com o Tubo Santa Luzia. O Tubo Santa Luzia era grande, tinha 200 empregados. E aí eu descobri que tinha uma vaga, fui trabalhar sob o comando do senhor Taliba Reis e trabalhei 3 anos e pouco. Depois, o Nestor Ale França, nosso professor, ele me convidou para vir para os Teixeiras. E um detalhe, o Teixeira, na época, era o forte comerciante de Itabirito. Ele tinha revenda de bebidas, ele tinha bomba de gasolina, venda de pneus, além dos armazéns. Era tão grande que as mercadorias chegavam por vagões. Um vagão de feijão, um vagão de arroz, um vagão de açúcar. E ele tinha 2 carroceiros que descia para lá. Então, fui trabalhar. Aí casei nesse período e logo em seguida apareceu outra chance, que foi a minha grande chance. Trabalhei em Miguel Burnier, lugar feio, empoeirado, mas tinha uma usina siderúrgica lá, chamava Usina Uig, mas já era da Votorantim, tudo centrado em São Paulo. Então eu já fui como contador da Usina Uig e nós fechávamos balanços. Em São Paulo, eu ia todo ano para São Paulo. Aí minha esposa adoeceu, precisei de vir embora. Aí vim embora e aí apareceu uma oportunidade para a fábrica. Então foi o último ponto de emprego formal. Vim convidado a ser contador da fábrica. A Companhia Itabirito Industrial estava com nova direção, Dr. Paulo Augusto Auler e Dr. Márcio Federici. Trabalhei muito na fábrica, mas foi muito gratificante. Eu não tinha ainda ido fazer o curso, iniciado o curso superior, os donos da fábrica me chamaram e me convidaram.
Eles já tinham me convidado a ser assistente de diretoria. E logo a seguir, quando eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, me convidaram para ser diretor da fábrica. Recebi com muita surpresa, com muita alegria e com muita definição. E fui assim, encerrei na Companhia Itabiri Industrial a minha parte profissional. Estela foi menina trabalhar com Noésia, na costura, lá no Caminho Novo. E tinha mais outra colega, a Inês, irmã do Zé Dureza. E a gente passava nos enterros lá e os outros mexiam. Ô Estela, o Ivo veio. Ô Ivo, olha lá a Estela. E começamos ali, ela morava um pouco acima do cemitério, quase chegando na Sucena. E eu passar lá, começamos a namorar. E casamos no dia 3 de setembro de 1961. Que ela não foi apenas uma esposa dedicada, ela foi uma parceira, imensa parceira. E eu hoje lembro, pedindo desculpas, que quando ela talvez precisasse mais da minha participação, quando as crianças eram pequenininhas, foi o período que eu mais saí. Houve épocas de sair 4 dias seguidos, cuidando das coisas da comunidade e deixando ela cuidar dos meninos pequenininhos. Do nosso casamento nasceram Ivana, ela casou com Anselmo e tem 2 filhos, o André e Vitor. O João Batista, eu do meio, casou com Ariene e dos filhos nasceram o Igor e Arthur. E por último, a Ana Luísa, que casou com o Fabiano Henrique Magalhães e que deram também 2 filhos. A única neta, Cecília, e o menorzinho de todos, Samuel. Meu pai era presidente da banda e quando eu nasci em 34, eu comecei a ouvir a banda. Na minha infância, eu vim aqui para sede velha que tinha no começo da Praça do Silvério, ali chamava Rua Capitão Antônio Augusto, era uma rua estreitinha e o primeiro prédio era um salãozinho da banda. Ia lá ouvir os ensaios do coro para a Semana Santa. E depois eu fui crescendo, fui gostando da banda. Quando foi em 1968, eu fui eleito presidente da banda. Logo em seguida, eu participei do lançamento da Pedra Fundamental, aqui da sede, e também até chegar à construção, que foi inaugurada na minha gestão. O doutor Natal Cavalieri chegou ali no hospital e falou com o Lelé, que era o maestro da banda. Deixou um bilhetinho, vamos levar a banda ao Rio? Aí eu cheguei, por uma coincidência, o Lelé me mostrou. Então, em vez de eu guardar com medo e encerrar o assunto, procurei saber. Ele falou, o Celso, prefeito, ganhou os enfeites de carnaval do Rio de Janeiro. E nós podíamos ir lá agradecer. E eu liguei para o doutor Alírio, era o juiz de menores da Guanabara. Quando chega em início de janeiro, nós lá no Rio de Janeiro, arrumar acomodação para os 4 dias. A partir do 2º dia, arrumar o ônibus de lá para nos levar nos lugares. Que eu me lembre, nós fomos passear na Barra da Tijuca, que não tinha nada daquilo que é hoje. Tinha uma praia com matagal. Fomos à Urca, fizemos uma apresentação na Aterro do Flamengo, fomos convidados a ir ao Maracanã, mas visitar as instalações todas do Maracanã. Fomos ao programa do Chacrinha e depois, para coroar a honradez, nós fomos recebidos no gabinete pelo governador da Guanabara. E a banda tocou uma música pelo governador. Foi um passeio inesquecível. Eu promovi 2 rifas, tomei a frente de 2 rifas muito grandes em benefício da banda. Uma para terminar um andar de cima, cujo prêmio era um carro. E depois uma outra rifa, cujo prêmio foi uma televisão estrangeira, para pagar a confecção dos CDs. Então foram 2 empreendimentos muito arrojados. Mas eu nunca fiz nada sozinho aqui na banda. Sempre contei muito com o apoio de equipes. A banda, nos anos 60, 70, andou tentando fazer uma retreta carnavalesca. Fez, mas não motivou o povo.
idealizamos alguns detalhes que chamasse Cordão da Velha. 2 compositores cariocas fizeram uma musiquinha do Gato na Tuba para debochar das ubandinhas. Todo domingo havia a banda no coreto do jardim e um dia o Serafim tocava uma tuba e entrou um gato e a tuba começou a miar. 60 músicas com a camisa própria, com os dizeres de Gato na Tuba, e assim tem 36 anos que realizamos. Estou achando que até a missão está cumprida. Eu aprendi sozinho em casa, peguei um ABC musical, estudei e fui autodidata, fui sozinho que eu aprendi a tocar. Eu optei pelo saxofone, eu fiquei com muita amizade com o Zé Dunga e ele me incentivou muito a tocar o saxofone. Interessante, né? Todo mundo sabe da rivalidade do Itabirito e todo mundo achava que eu era inimigo do Zé Dunga, maestro da outra banda e maestro da famosa orquestra Alviverde, e eu do Itabirense, aqui da banda. Mas em 1966 nós fomos vereadores juntos, do mesmo partido, defendendo as mesmas causas. Aí o Zé Dunga começou a ver que não havia aquela figura que implantavam na cabeça dele. Aí ele, então, confessou-se muito amigo meu e eu amigo dele, ficamos 4 anos. Em 1970 fomos para o Laios. Aí a nossa amizade solidificou muito. Ele montou um grupo de seresta com 3 instrumentos, fez 100 e tantos arranjos. Adoeceu, morreu. A viúva dele me confiou as partituras desse trio de seresta, não é da orquestra. E eu então convidei alguns músicos e por mais de 20 anos tocamos em festas beneficentes, Ivo Martins e seu grupo de metais. E foi assim, que eram metais e ficou com esse nome. Nós estudando, eu já mexi aqui na banda, alguma coisa itabirense, e nós tínhamos um rapaz em Itabirito, Duílio Zé Ferreira. Ele, líder nato, em 1956 fundou a UMESE. E quando foi em 1958, o presidente da época e o vice se afastaram para candidatar a vereador. E eu, primeiro secretário, assumi. O diretor do colégio considerava os alunos revoltados, o MESE era coisa de rebeldes. Então julgava essa imagem, e não era isso, eram pessoas adultas. Então nós fomos fazer uma festa de São Geraldo, que é o padroeiro dos estudantes. Aí o padre era Padre Geraldo. Fomos conversar com o Padre Geraldo e ele falou, lá no ginásio tem uma imagem de São Geraldo. Pede lá os Alcides. E eu falei, eu acho que começou o caminho. Fomos lá no Alcides, pedi ele a imagem para fazer uma procissão, uma missa, que era o primeiro evento dos estudantes, homenageando o padroeiro dos estudantes. Aí o Alcides falou assim, eu concordo desde que a procissão saia daqui do colégio. Era tudo que nós queríamos, porque ele tinha um internato muito grande e ele então botou todos os alunos, moços e moças do colégio, e fomos toda uma grande procissão com a banda Santa Cecília tocando, e veio até a Igreja da Boa Viagem, teve a missa solene de São Geraldo. Então essa foi a grande primeira manifestação pública da União Municipal dos Estudantes Secundários de Itabirito, sigla de UMESE. Pois é, eu novinho fui diretor de festa, comissão de festa itabirense. Nós fomos ao Rio e o Sr. Valdemar Couto, que era do Itabirense, morou no Rio muitos anos, e nós convidamos ele, foi junto. E ele ficou maravilhado com a desenvoltura, modéstia à parte, a minha desenvoltura à frente da banda. Era a banda que estava indo nos lugares, mas sob a minha presidência. Aí ele chegou em Itabirito e falou, agora Ivo tem que ser o presidente do Itabirense. Então foi aquela lei da pressão, né? Total pressão, tem até um dito popular, espontânea pressão. Mas aí, 6 meses depois, alguém trouxe uma notícia que em Belo Horizonte estava tendo toca-discos. E eu falei, gente, com música ao vivo, ninguém vem ter isso, tocar disco. Aí veio, aí eu falei, mas vem, quero conversar. Vieram as pessoas de Belo Horizonte e eles falaram, não, o negócio não é só tocar disco, tem o tocar disco de músicas continuadas. Nós temos balão de luzes, jogo de luzes, é uma boate que funciona.
E começou, e daí a pouco aquele pessoal nosso que passava todo por União, começou a olhar lá para dentro da sede e nós fechamos. Então fez aquele atrativo pelo oculto. Ninguém viu que estava... E aí um dia a União teve que ceder a sede para uma atividade social lá, e aí foram ver a nossa novidade. Quando chegou, o pessoal apaixonou pela nossa modernidade. Fruto do desespero. Deus pôs a mão da seguinte maneira. A televisão lançou simultaneamente uma novela chamada Dancidez, que o enredo era dentro do salão. O presidente anterior despertou nos sócios uma vontade muito grande de ter sauna. Não tinha sauna em Itabirito. O senhor Valdemar Couto me ajudou, chamamos, fomos a Belo Horizonte, arrumamos uma empresa, pediu o Reinaldo Melilo ajuda, vou resumir aqui para não estender, mas foi uma ajuda fabulosa, ele não era diretor, mas ele, meu amigo, veio, gerenciou a construção da sauna. Trouxe sauna seca, com madeira preparada lá, contra cupim, trouxe a sauna a vapor, então era sauna a vapor, sauna seca. 1978, janeiro de 1978, fizemos a primeira sauna. Tinha jogos do Saci, que era o mês de julho todinho, 3 jogos por noite, jogos de futebol de salão. Movimentava a cidade histericamente. E eu tive a felicidade de tornar-me amigo do Dirceu Lopes, grande jogador do Cruzeiro, e eu convidei para ele vir entregar. Então ele veio entregar os troféus. Foi numa noite maravilhosa, uma multidão na rua para entrar para assistir o encerramento dos Jogos do Saci, com os troféus entregues por ele. 3 grandes acontecimentos tabirenses. E tocamos a rotina normal do clube. Então, em seguida, o Lais, na livre e espontânea pressão, me lança presidente do Lais. Fui presidente do Lais em 79 a 80. Realizei, com a ajuda de várias pessoas, grandes coisas do Lais. E eu senti recompensado que no ano seguinte da minha presidência, o governador do Lais me nomeou presidente de divisão, que é para dirigir 3 clubes. E a seguir, vice-governador, dirigir 9 clubes. O Lais é uma grande entidade, presta grandes benefícios à comunidade. Em 62, o Gastão Melilo, relativamente jovem, não tão jovem quanto o Juninho depois, mas ainda bem jovem para o parâmetro da época, o Gastão queria virar a mesa da política itabirita. E então me ofereci, falei, se precisar, põe meu nome aí. Então, fui eleito vereador, e aí quando veio o novo candidato, e aí já foi o Celso Matos, ninguém pode sair, todo mundo junto. Aí vamos recandidatar, sem remuneração. A remuneração foi só em 63. Quando em 64, com a Revolução, ou o golpe, a cidade com menos de 50 mil habitantes não tinha remuneração. Chegou em 1970, o Valdir Salvador, pai de saudosa memória, né, foi candidato. Tem que candidatar, tem que candidatar todo mundo junto. Candidatei novamente. Eu fui eleito presidente da Câmara. Foi um dos momentos que eu me considero de maior honra. Então, eu reputo esse momento o mais grandioso. Num momento, eu era a maior autoridade da cidade. É o presidente da Câmara que colhe o juramento, o compromisso daquele que vai ser o prefeito. Quando eu achei que mais nada eu ia fazer, em 1988, Juninho se lança candidata a prefeito, junto com outros colegas, meninos de 23 anos. Aí chega um dia, o Juninho, que eu tinha um bom número num comício, aí ele falou, convidei Soivo, não é por sorriso. Se eu quisesse sorriso, eu chamava Silvio Santos. Eu convidei Soivo, que é um homem sério, diretor financeiro da fábrica. Aí o povo começou a me achar simpático. E aí apoiou e fomos eleitos e tivemos 4 anos de uma revolução de mentalidade em Itabirito naquela época. Uma vez, eu, rapazinho, ouvi o Padre Antônio falar assim, se você quer uma pessoa para te ajudar, procure um ocupado. Deus abençoou tudo assim, encaminhando. Então, o tempo a gente tem que estar ocupado para arrumar.